E a vida continua. Com grande satisfação, com grande alegria, nós estamos recebendo no programa Consciência Espírita o responsável pelo sucesso do filme E a Vida Continua. Nós vamos assistir correndo esse filme, prestigiar esse filme, cinema brasileiro com a melhor qualidade, para que ele ganhe vulto, para que ele ganhe expressão e confirme a profecia de 1937 do Espírito Emmanuel, no livro Emmanuel, onde Emmanuel se referia ao papel, à importância da arte cinematográfica na divulgação do Espiritismo. Quem estava me contando isso aqui, nos bastidores do programa, o nosso querido Oceano Vieira de Mello, responsável pelo sucesso, pela produção de A Vida Continua. É isso, Oceano? É isso, Afonso. Você veja, a arte divulgando o Espiritismo, né? Desde Kardec, em 1889, com a publicação do livro Obras Póstumas, o codificador já previa que a arte seria usada para divulgar o belo, né? O bom e o belo, que é o Espiritismo. Mas nós temos, em Leon Denis, no livro O Espiritismo e a Arte, a afirmativa de que a arte seria também usada para divulgar a nossa fé, o nosso ideal espírita. Mas, na frente, em 1938, no livro Emmanuel, que é o primeiro livro do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, em 1937, se não me engano, no capítulo 35, o benfeitor espiritual do nosso Chico Xavier, ele previa a arte sendo usada e especificamente, veja bem, em 1937 que o cinema, o filme seria usado para divulgar o Espiritismo. Uma profecia. E depois Humberto de Campos, irmão X, nos anos 40, num outro livro, através da psicografia de Chico, onde ele afirma a mesma coisa, que teríamos o cinema divulgando o Espiritismo. Oceano, foi com grande satisfação que nós recebemos você na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Você que vem percorrendo as casas espíritas, esteve em grandes casas espíritas de São Paulo, no Perseverança, tantas outras casas espíritas. É que você se sente diante de uma plateia ávida de informação, buscando notícias do cinema, e você ali falando do cinema brasileiro com temática espírita. Você é um apaixonado do cinema e é desde a infância, eu tenho certeza. Mas como é que é esse contato com os espíritas, falando de cinema, falando de espiritismo? Os espíritos estão presentes ali do seu lado, vem tudo por inspiração. Como é que é? Afonso, eu não sou um médium de mediunidade ostensiva, mas nós sabemos que todos nós somos médiuns. Então, eu tenho assim, a impressão, uma leve impressão de que existe uma inspiração, porque eu não tenho estudos, eu não tenho cultura para falar em público, principalmente um público grandioso, como foi no Perseverança. Isso é modéstia sua, me perdoa. Como foi na Federação Espírita, como foi na Federação Espírita Brasileira, eu também, essa mesma palestra, nós fizemos na FEB, no Rio, então, em outros centros espíritas no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, no União da Família Galves. Então, para mim foi uma satisfação muito grande. Eu não tinha essa intenção de ser um palestrante. E foi. Mas não, eu tinha que divulgar o filme, né? Eu não queria aparecer, queria continuar nos bastidores. Mas não teve jeito. Não teve jeito. O nosso diretor do filme, o Paulo Figueiredo, ele tem um contrato com a emissora de televisão, que ele não pode participar, não é? Então eu fui obrigado a assumir isso. Para mim foi uma satisfação muito grande. Confesso que as pessoas que me viram falar não me verão mais, só se sair um outro filme, mas eu não sou um palestrante, eu sou um documentarista, um pretenso documentarista. Você é apaixonado pelo cinema? Pelo cinema, sou um apaixonado, então não tenho uma boa lábia, né? Um bom português assim. Não apoiado, não apoiado. Então, para mim foi uma coisa nova, mas muito realmente impressionante, principalmente com o público da Federação e com o público do Perseverança. Olha,
Quem ficou muito entusiasmado também, pelo que eu fiquei sabendo, foi o Lima Duarte, que ele estava que nem uma criança no set de filmagem. É verdade. Conta para nós isso. É verdade. O Lima Duarte, eu já sabia que ele era espírita, porque nós o convidamos para a narração de um documentário que produzimos e dirigimos em 2007, quando ele fez a narração do meu documentário, do nosso documentário, desculpem. E ali eu descobri que ele era espírita de berço, que ele trabalhou desde os 7 anos num centro espírita junto com a mãe dele. A mãe dele era a zeladora de um centro, era médium, o pai dele era médium. Então ele aquilo lá facilitou muito, né? E nós o convidamos para fazer o papel do benfeitor espiritual Ribas. E ele, logicamente, aceitou com muita dignidade, foi muito amigo da gente, não cobrou assim, um cachê absurdo que a gente não podia pagar, ficou muito feliz. E no set de filmagem, Afonso, esse homem extraordinário, ele se transforma numa criança na hora do intervalo, porque ele estava feliz por estar fazendo um filme espírita que o levou até a infância, quando lembrou do seu pai, da sua mãe, ela, zeladora de um centro espírita em Ribeirão Preto, o centro espírita Eurípides Bassanufo, o pai dele também trabalhava no centro espírita. Então é muito gratificante ter ao nosso lado um ator do nível do Lima Duarte, que é um homem, que é um ícone nacional, não é? Fazendo um filme espírita. E agora, recentemente, quando nós precisávamos fazer o trailer, a distribuidora Paris Filmes queria que fizéssemos o trailer com ele, a narração do trailer com ele. Nós ligamos para o Lima Duarte, ele veio com a maior satisfação, na maior humildade, fez a narração do trailer e a gente achava que não ia conseguir. Na pré-estreia em São Paulo, aqui, 2 cinemas, né? A presença do Lima Duarte, de repente ele aparece e aí todo mundo aplaude aquele grande ator, com aquela humildade, com aquela simplicidade de um espírita famoso como ator, né, no Brasil inteiro e no mundo, porque ele faz muitos filmes em Portugal e na França, e de repente aquela simplicidade toda que veio nos alegrar ainda mais na nossa pré-estreia. O programa Consciência Espírita recebe com grande satisfação um empreendedor do cinema nacional com qualidade, com temática espírita. Para nossa felicidade, o espírito André Luiz salta do livro, do best-seller E a Vida Continua, salta para o telão e está fazendo sucesso em todos os cinemas importantes do nosso Brasil. Queria convidar você, vai depressa. Vamos prestigiar essa bilheteria. Não vamos deixar para amanhã para assistir E a Vida Continua. E quem deve estar muito feliz também, eu digo isso com muita emoção, nesses minutinhos finais do nosso programa, é o Chico. Olha, eu creio que sim, né? Agora, recentemente, eu entendi por que em 1982 eu peguei um ônibus, eu morava em Campinas, e fui até Uberaba para ver o Chico. Eu apenas o vi de longe e ali eu não entendi nada, né? Por que eu fui a Uberaba? Eu já era espírita, mas não era um espírita engajado na doutrina, apenas li alguma coisa. Mas eu vi o Chico de longe, não cheguei perto dele, porque tinha muitas pessoas. E agora, com os últimos 8 anos para cá, eu entendi porque já era a espiritualidade me dirigindo, fazendo com que eu chegasse próximo dessas pessoas, desses espíritos tão evoluídos. Eu agradeço muito a espiritualidade por isso. Olha, trabalhar para Chico Xavier e para o André Luiz é uma felicidade muito grande. Nossa felicidade, Oceano, é tê-lo aqui conosco, você que é um exemplo de empreendedor. E olha, admiro o seu talento, mas acima de tudo, admiro a sua coragem, porque fazer cinema no Brasil ainda exige muito dinheiro e muita coragem. Certo ou errado? Certo. A gente gastou com esse filme
não gastou tanto quanto geralmente costuma se gastar, as pessoas vão entender isso, as dificuldades são imensas. Nós não utilizamos leis de incentivos, mas como nós temos idealistas que gostam do Espiritismo, que querem fazer alguma coisa por Espiritismo e que tinham condições de confiar a nós essa tarefa. Não é missão, missão para os missionários. Oceano, e a vida continua. Nós vamos para o cinema. Você quer ir com a gente? Vamos Muito lá. obrigado. O programa Consciência Espírita fica por aqui. Aguarde mais surpresas, mais gente importante que faz o movimento espírita crescer a cada dia no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Até o próximo programa.